Oi gente, tudo bem? Dando continuidade na nossa playlist de função, eu trago aqui um vídeo que vai tratar com um pouquinho mais de detalhes das ideias de domínio, contradomínio e imagem. Alguns cuidados que você deve ter ao interpretar algumas funções e tirar essas definições da questão. Então, a ideia é basicamente o seguinte, ó. Imagina aqui uma função de R em R definida pela fórmula f de x igual a x mais 1. Lembrando que conjunto de partida, conjunto de chegada. Conjunto de partida aqui, ó, é o domínio, conjunto de chegada aqui, ó, é o contradomínio. Tá certo? Então, atento que na questão, toda questão automaticamente, toda função, para estar bem definida, tem que ter o domínio e o contradomínio de maneira bem explícita, tá certo? E aí eu chego para você e pergunto, quem é o f de 1? Bem, f de 1, lembre-se que aqui era um x e agora eu estou colocando 1. Então, f de 1 é trocar o x por 1 e, portanto, é só fazer 1 mais 1, que vai dar 2. f de menos 1 é trocar o x por menos 1. Então, menos 1 mais 1, isso vai dar 0. Aqui vale acrescentar uma coisa. Ó. Lembre que esse número que está entre parênteses corresponde ao valor de x que você pode substituir na fórmula. E essa resposta que a gente acha corresponde ao valor de quem? De y, tá certo? Então aqui eu estou dizendo para você que quando o x é 1, o y é 2. Ou seja, nessa situação aqui de baixo, eu tenho um x que se transformou em 0. Quando o x vale menos 1, o y vale 0. Isso aqui, esse x que se transforma em 0, tem um nome específico no contexto de função, que é sempre bom enfatizar, que é raiz. Esse camarada aqui é o que a gente chama de raiz da função. Então, raiz da função é o valor de x que se transforma em 0. Então, nesse caso aqui é o menos 1. Menos 1 é que é a raiz, não 0. Tá? E aí, f de 0, se a gente substituir lá, vai dar 0 mais 1, que vai dar 1. Eu vou colocar mais um exemplo, só para deixar mais claro o que eu quero, eu vou colocar aqui f de 0,5. f de 0,5, isso aqui vai dar 1,5. Bem, então perceba que esses camaradas aqui são os y's, e como aqui é o domínio e aqui o contradomínio, a gente chama essas respostas 2, 0, 1, 1,5, que estão lá no contradomínio, né? O 1 está aqui no domínio, se transformou em 2 do contradomínio. O menos 1 está aqui no domínio, se transformou em 0 do contradomínio. Mas essas respostas, além de a gente dizer que são elementos que estão no contradomínio, a gente diz que eles são elementos que pertencem à imagem. Então, a imagem é quando o y ele veio de algum x. Pode acontecer do y não ter nenhum x se transformando para ele. Nesse meu exemplo não é o caso. Mas quando o y ele vem de algum x, a gente chama de imagem. Então, imagem de 1 é 2, imagem de menos 1 é 0, imagem de 0 é 1, imagem de 0,5 é 1,5. Nesse outro exemplo, observe que é muito parecido com o exemplo 2. A função, a lei de formação é a mesma. Eu estou pedindo aqui para calcular os mesmos elementos. Vou até acrescentar aqui o g de 0,5. E aí, como a gente já fez ali no outro exemplo, vai dar as mesmas respostas, né? Porque a fórmula é a mesma, então g de 1 seria 2, g de menos 1 seria 0, g de 0 seria 1 e g de 0,5 seria 1,5. Quando a gente pega a questão e sai fazendo essas contas no automático, sem fazer uma análise mais cuidadosa, acontece o que acabou de acontecer aqui e talvez você não tenha percebido. Existem erros nessas contas aqui. E quais erros são eles? Entenda que o domínio é o conjunto de partida. Nele vão estar os elementos que eu vou transformar. Se o meu domínio aqui é o conjunto dos números naturais, então quer dizer que eu só vou pegar números naturais. Só existem números naturais para serem transformados. E aí, antes de continuar a explicação, eu quero deixar bem claro que essas duas funções não são iguais. Elas têm a mesma fórmula, tá certo? O mesmo contradomínio, mas o domínio é diferente. O domínio de uma é o conjunto dos números reais, o domínio da outra é o conjunto dos números naturais, que é bem diferente, né? Então, não posso de forma alguma afirmar que elas são iguais. Só posso afirmar que duas funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio e mesma lei de formação.
Então, nesse caso aqui, g de 1 está sendo 2, até aqui não tem problema nenhum, porque o número 1 ele é um número natural, ele está no meu domínio, eu consigo transformar ele, tá certo? G de menos 1 igual a 0, aqui é que está o problema. O problema ele está aqui e o problema ele está aqui. Por que que o problema está aqui e o problema está aqui? Porque essas duas continhas aqui, 0,5 e menos 1, são elementos do domínio, são elementos do conjunto de partida. Mas não faz sentido dizer que eles são elementos do conjunto de partida, porque menos 1 e 0,5 não são números naturais. Então essas duas continhas aqui, elas não fazem sentido, tá certo, galera? Não faz sentido. Como é que eu vou perguntar, fazer uma pergunta dessa se o meu elemento ele não está no domínio? Então o que eu quero deixar claro para vocês é que vocês tomem muito cuidado em questões de função nessa notação, porque essa notação que muitas vezes você não dá atenção, ela vai estar dizendo para você o conjunto de partida e o conjunto de chegada, e como ela diz o conjunto de partida, ela diz quais elementos você pode utilizar, quais elementos irão se transformar. E nesse caso, o menos 1 e o 0,5 não fazem parte do conjunto de partida, ou seja, uma pergunta dessa não tem nem, por mais que você consiga calcular, perceba que a gente calcula, né, menos 1 mais 1, 0. Mas no contexto isso não faz sentido, porque menos 1 não faz parte do domínio, tá bom? Então, muita atenção nessas ideias de domínio, contra-domínio, imagem de função, para não dar uma escorregada e acabar errando uma questão por bobeira, tá bom? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. O Café com Números agradece, um abraço numérico a todos.